Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui para mais um vídeo, dessa vez trazendo análise dos jogos dessa terça-feira, onde teremos aí brasileiros envolvidos nos jogos de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, temos também Sul-Americana, temos aí o Real Madrid estreando na La Liga, né, o único grande da Espanha em que ainda não jogou nessa primeira rodada, então vai estrear nessa segunda-feira, nessa terça-feira, aliás, né? E temos aí também alguns jogos interessantes nos playoffs da Champions League, tá? Que eu vou comentar aqui também para vocês. Esse é o canal Stake Cheia. Se você gosta do conteúdo que eu trago aqui, por favor, deixa o seu like, ajude o canal a continuar crescendo, se inscreva aqui também, se você não é inscrito. Então, a participação de vocês, a audiência de vocês, ela é muito importante para que a gente continue crescendo, continue aumentando aqui a nossa produção de conteúdo também, beleza? Então, deixa o like aí no vídeo, comenta aqui nos comentários e ajuda o Stake Cheia a continuar evoluindo, perfeito? Bom, a gente tem 3 jogos nessa terça-feira à tarde, tá? Jogos de Champions League. Eu vou focar somente nesse aqui do Rangers contra o Bruges, que são as equipes mais conhecidas. O jogo que provavelmente vai atrair mais liquidez aqui, né? Vai ter transmissão ao vivo pela TNT aqui. O pessoal que não tem uma streaming contratada aí pode assistir pela TV a cabo no canal da TNT. E a gente vai ter aqui então o Rangers jogando contra o Clube Bruges da Bélgica, esse jogo que será em Glasgow, na Escócia, portanto o Rangers mandando aí na primeira partida, o jogo da volta lá na cidade de Bruges, onde o time belga manda seus jogos. Então temos aqui um confronto com bastante paridade, né? O time da casa aqui com odd 2,70, o visitante com odd 2,40, o que indica pra gente aqui que o time belga leva um certo favoritismo na classificação. Muito provavelmente no jogo da volta aqui vai estar com odd ali abaixo de 1,70 se o jogo ficar empatado, né? Se daqui a pouco o Rangers conseguir uma vantagem, essa odd do Bruges pode ser mais baixa ainda no jogo da volta. Mas a gente tem aqui a possibilidade do clube escocês, que é um time que gosta de jogar um jogo mais reativo quando enfrenta adversários um pouco mais fortes, né? Daqui a pouco aqui tem que propor um pouco mais, fazer um jogo um pouco mais parecido com o que ele faz no campeonato da Escócia, quando enfrenta times mais fracos e começa a ter iniciativa, a ter volume e colocar os adversários mais para trás. Talvez tente executar esse tipo de jogo aqui, o que vai facilitar para a gente uma leitura para match odds aqui, buscando necessariamente correção de preço, tá? Se a gente vê o time do Rangers saindo um pouco mais para o jogo e dando um pouco mais de espaço, a gente pode ter aqui sim a possibilidade de correção do preço do Bruges. É claro, a gente tem que levar em conta também que esse é um confronto de 180 minutos e que o time belga pode querer levar a vantagem para sua casa, né? Então, essa postura por si só já pode facilitar para que a gente tenha essa leitura aqui e consiga se posicionar dentro do mercado. O que acontece é que não necessariamente a gente vai ter um tempo de exposição muito grande aqui nesse jogo, como a gente tem aí eventualmente nos jogos de ida, por exemplo, da Libertadores, né? Onde geralmente o time da casa ele tem uma predominância maior por um período de tempo maior dentro do primeiro tempo, que facilita para que a gente fique exposto em alguns determinados mercados, tá? Eu não acredito que a gente vá ver esse padrão aqui nesse jogo, tá? Então, muito provavelmente será um espaço pequeno aqui para a gente poder realizar as nossas ações aqui, principalmente de match odds, tá? Falando em odds de mercado de gols, aqui a gente tem ali do over 2,5 a 1,70, ou seja, o mercado tem uma expectativa de que esse jogo seja de fato um jogo mais over, tá? Então, eu acredito que a gente pode também explorar a possibilidade de trabalhar gols nesse jogo aqui, principalmente se o time da casa se o time visitante abrir o placar cedo, né? Porque aí a gente vai ter o time da casa atrás no placar precisando buscar pelo resultado. Então, esse contexto, né, facilita para que a gente tenha um jogo over aqui nesse cenário, ok? Bom, não vou falar dos outros 2 jogos aqui, porque são jogos de equipes que a gente não costuma trabalhar tanto e que não vai ter tanta liquidez aqui, tá? Então, se for para selecionar um jogo desses 3 aqui da Champions League à tarde, eu escolheria esse do Rangers aqui, até porque vai ser no mesmo horário de Real Madrid e Osasuna. Aqui a gente tem um cenário onde o time do Real Madrid
que joga em casa tá com uma odd extremamente amassada, tá? Eu não gosto desse tipo de preço aqui para trabalhar o Real Madrid, sobretudo no começo do campeonato. Se a gente tivesse lá já na 15ª, 18ª rodada e o Real Madrid aparecesse com um preço desses aqui, a gente poderia levar em conta, porque a gente teria um histórico para poder analisar do Real Madrid dentro do atual campeonato e entender se o time consegue executar esse nível de jogo com um predomínio tão grande que justifique uma odd abaixo de 1,30, certo? Aqui a gente tem uma odd abaixo de 1,25, que na minha opinião, tá? Para uma primeira rodada está demasiadamente amassada essa odd aqui, o que inviabiliza a gente poder trabalhar o mercado de match odds aqui nesse confronto, justamente porque um back ao Real Madrid aqui, ele seria uma relação de risco-retorno inviável, né? Se a gente fosse pegar e colocar isso aqui dentro de uma amostragem de longo prazo, fica basicamente impossível de você trabalhar cenários assim, a menos que o time do Real Madrid, obviamente, apresente um padrão de jogo completamente dominante aqui contra seus adversários, né? E nesse caso aqui vai pegar um time que provavelmente vai brigar lá na zona de baixo da tabela, mas aqui a gente tem que ter consciência também de que existe a possibilidade da gente, ao longo do jogo, poder tentar buscar por um preço melhor aqui do Real Madrid, se o time demore a fazer gol, se o time não tenha todo aquele volume de jogo no início da partida e vá trazer esse volume só ao longo do primeiro tempo ou mesmo na segunda etapa. A gente tem outras possibilidades aqui para explorar esse preço do Real Madrid com uma odd um pouco melhor, né? Então, se você gosta de fazer back a super favoritos ou situações desse tipo, vale a pena levar em consideração tudo isso para poder pegar um preço um pouco melhor aqui, porque o Real Madrid a 1,22 para mim não parece atrativo para trabalharmos num jogo como esse contra o Osasuna. Vale muito mais, obviamente, para a gente observar como é que as equipes vêm aqui nesse começo de temporada, observar o Real Madrid, que com certeza é uma das equipes que a gente vai acompanhar ao longo da temporada toda, né? Então, analisar o comportamento da equipe no início dessa temporada vai fazer muito mais sentido do que você querer explorar alguma situação aqui no mercado que provavelmente você não vai encontrar valor o suficiente para poder extrair alguma coisa boa daqui, ok? Então, fica a dica para esse jogo, né? Depois a gente vai passar então para os jogos aqui de Libertadores e Sul-Americana. Vamos falar primeiro da Sula. A gente tem aqui Huracan e Once Caldas. Primeiro jogo foi 1-0 pro Once Caldas, né? Então agora a gente tem o jogo da volta na Argentina e o time do Huracan vai precisar tirar essa diferença. Obviamente vai ter a questão do fator local aí a seu favor, mas a gente tem aqui uma odd um tanto quanto amassada também. Huracan abaixo de 1,60 dentro de casa contra o Once Caldas, que embora não seja uma grande equipe, a equipe do Once Caldas é um time que tem aí uma certa tradição, já foi campeão da Libertadores, né? Então, dos times, se não me engano, é o único time equatoriano que tem Libertadores no seu currículo, né? Então isso aqui pesa bastante também, né? O histórico da equipe, a tradição, o Huracan nunca venceu uma competição continental, então aqui a gente tem uma diferença grande no que diz respeito à tradição, ao histórico dos times aqui, né? Obviamente o Huracan tem aí o retrospecto de ser o último campeão argentino, isso vem também para essa conta, embora tenha perdido alguns dos seus principais jogadores aí na última janela de transferência. Não é aquele mesmo time que venceu o campeonato argentino na última temporada, né? Mas continua sendo um time aí que manteve o treinador, que manteve alguns jogadores importantes aí do seu elenco e que vem conseguindo fazer uma boa campanha também na Sul-Americana, né? Se a gente pegar aqui o retrospecto da competição, sem colocar aqui o confronto direto, né? Vamos ver aqui o Huracan como vem na Sul-Americana. O Huracan enfrentou antes na Sul-Americana o Corinthians, né? Então ele caiu nesse grupo do Corinthians aqui, acabou eliminando o Corinthians ainda na fase de grupos, né? Passou nesse grupo do Huracan também o América de Cali, que a gente viu jogar um playoff aí contra o Bahia, né? E classificou contra o Bahia, então o Huracan passou em primeiro do grupo, né? E isso naturalmente. E o outro time do grupo era o Racing de Montevidéu, então o Huracan conseguiu passar em primeiro num grupo que era de fato um pouco difícil aí, né?
tinha o Corinthians, tinha o América de Cali, duas equipes aí também com camisa pesada aí no futebol sul-americano, e o Huracan acabou passando em primeiro. Então, esse preço do Huracan, esse favoritismo do Huracan aqui também tá muito ligado ao retrospecto que o time fez dentro da competição, né? E o Once Caldas veio, portanto, aí de uma... Vamos ver aqui o Once Caldas, se ele veio da Libertadores. Eu acho que não, né? Eu acho que ele jogou a Sul-Americana também. Venceu nos playoffs aqui. Venceu o Santo Antônio, o San Antonio, que veio da Libertadores, né? Tinha feito uma fase de grupos aqui na Sul-Americana também contra o San José, contra o Fluminense. O Once Caldas foi segundo colocado no grupo que tinha o Fluminense em primeiro, né? Então aí a gente tem o retrospecto das duas equipes. Acredito que a gente pode inclusive encontrar uma possibilidade aqui de pegar um back ao Huracan, tá? O Once Caldas muito provavelmente vai fazer um jogo para tentar fazer a manutenção do resultado que construiu no jogo de ida, mas é uma vantagem curta, né? Uma vantagem de curta segurança, então muito provavelmente o Huracan vai tentar explorar essa possibilidade aqui para tentar anular essa vantagem já no primeiro tempo, marcando um gol. Então muito provavelmente a gente pode ter aqui uma boa janela para back ao Huracan nesse jogo, tá? Só deixa uma estrelinha nesse jogo aqui, justamente porque ele vai ter no mesmo horário aqui o jogo do Fortaleza e Vélez pela Libertadores, jogo que a gente deve prestar bastante atenção, tá? Mas falando ainda de Sul-Americana, a gente tem aqui o Fluminense contra o América de Cali, o jogo que eu falei aqui do América de Cali que eliminou o Bahia. Agora vai pegar outro brasileiro, vai pegar aqui o Fluminense, né? Tendo boas possibilidades aqui, inclusive o América de Cali, de eliminar mais um brasileiro pela frente aqui na competição, né? Então, venceu a primeira partida aqui o Fluminense por 2-1 lá na Colômbia, né? No estádio do América de Cali. Então, a gente deve ver aqui o time do Fluminense focado nesse confronto, odd de 1,65 para o Fluminense, 5,75 para o América de Cali. Então, acho interessante aqui ver como é que o Fluminense vai para esse jogo, né? Eu já falei aqui na análise da rodada do Brasileirão do final de semana, onde eu imaginava que o Fluminense pouparia diversos jogadores, né? Não teve, assim, uma mudança de time completa, assim, não colocou 11 reservas no jogo, mas poupou alguns titulares importantes que devem estar disponíveis agora aqui para esse confronto contra o América de Cali, né? Então, vamos ver como é que vão se comportar as duas equipes aqui, mas acredito que o Fluminense tem tudo para fazer sim um bom jogo aqui, né? E muito provavelmente vai tentar ampliar essa vantagem aqui, então acho que pode ser sim um jogo de gols. Quando a gente tem o agregado desempatado, esse jogo já fica interessante para over, né? Então a gente tem aqui odd de 2,35, o over 2,5, que pode ser um cenário interessante, então, trabalhar over nesse jogo entre Fluminense e América, tá? Depois a gente tem aqui o Mushuc Runa Independiente Del Valle, passando rapidamente nesse jogo aqui, foi 1-0 pro Del Valle na primeira partida. A gente tem o Del Valle favorito também na segunda partida, odd de 1,85. Podemos ter aqui um Leia Mushuc Runa, pode ser a melhor entrada, né? Se o time não conseguir se impor contra o Independiente Del Valle na partida de ida, o Del Valle jogou muito bem, poderia ter feito uma vantagem bem maior, inclusive, né? Não conseguiu, no entanto, fazer um placar muito mais elástico aqui. Bem provável que na volta agora o Independiente consiga fazer isso, porque o Mushuc Runa vai ter que sair muito mais para o jogo, joga em casa, então tem toda essa situação aí que pode fazer com que o Independiente consiga aí construir um resultado de maior vantagem ainda, tá? Então, Lei ao Mushuc Runa pode ser a melhor entrada aqui. Falando então dos jogos da Libertadores, antes disso queria lembrar você que quem está no apoio aqui do conteúdo é a Superbet. Se você não tem conta na Superbet, cria sua conta escaneando o QR Code ou clicando no link que está aqui na descrição do vídeo para você ter acesso a uma das melhores experiências de usabilidade de hoje em dia aí das casas de apostas disponíveis no Brasil, e também super odds para os jogos da Libertadores e da Sul-Americana, ok? Então, conheça a Superbet.
Aqui a gente tem Vélez e Fortaleza, jogo que foi 0-0 na ida. O Fortaleza dessa vez vai para a Argentina jogar contra o Vélez lá. Eu falei na análise desse jogo de ida aqui que era muito importante o Fortaleza conseguir construir uma vantagem nesse jogo para não depender de fazer um placar lá na Argentina, onde o time do Vélez tem uma força muito grande, né? Tem um fator local muito pesado, muito importante. Agora aqui o Vélez com odd de 1,85, Fortaleza com odds de 4,75. O Vélez é bem favorito aqui nesse jogo, né? Tem bons jogadores aqui no setor ofensivo, né? Se a gente olhar aqui, o Carrizo e o Romero são dois jogadores com grande potencial de finalização, que o Fortaleza deve se preocupar muito em marcar esses jogadores aqui, porque eles são os jogadores com maior poder de definição aqui dessa equipe do Vélez, tá? Então, muita atenção aí a esses jogadores se o Fortaleza quiser construir um resultado positivo aqui. Vai ter que jogar muito mais bola do que vem jogando e do que jogou no jogo de ida, tá? Então aqui, na minha leitura, na minha análise aqui, seria um lei Fortaleza nesse jogo aqui. Acredito que o Vélez tem mais condição de se classificar nesse jogo, nesse confronto de Libertadores. Depois Racing e Peñarol. Peñarol venceu por 1-0 esse jogo aqui. Foi um jogo muito brigado, jogo com muitas faltas, jogo com muitos cartões amarelos. Aqui a gente pode ver, ó, teve vários cartões amarelos para os dois lados aqui. E a torcida do Racing, inclusive, reclamou bastante do tratamento que foi dado pelo pessoal do Peñarol lá no jogo no Uruguai, né? A torcida ficou presa dentro do estádio. Depois do final do jogo, foram liberar os caras lá pelo meio da madrugada, né? O pessoal ficou lá 6 ou 7 horas depois que o jogo acabou, esperando para serem liberados para poder sair e voltar para a Argentina. Então, quando isso acontece, geralmente no jogo de volta tem alguma retaliação, né? O clima não vai ser legal para esse jogo aqui. Vai estar um clima muito pesado, muito tenso, e o time do Racing é uma equipe que consegue fazer do mando de campo, né, do fator local aí, um fator muito importante aí também para ajudar a equipe a conseguir conquistar bons resultados, né? Então a gente tem aqui a odd do Racing abaixo de 1,50, o mercado imaginando muito que o time do Racing vai conseguir tirar essa diferença que o Peñarol conseguiu fazer no jogo de ida. Então devemos ter um time do Peñarol provavelmente bastante recuado aqui também nesse confronto. Alguns jogadores do Peñarol aqui, aliás, não tem suspensão, né? O Zaratio, jogador do Racing, que foi jogador aqui do Atlético Mineiro, se não me engano do Botafogo também, é a ausência mais sentida aqui nesse time do Racing, né? Mas ainda assim é um time muito forte ofensivamente, a equipe argentina, e a gente deve ter aqui um grande confronto e muito provavelmente uma possibilidade de trabalharmos lei ao Peñarol nesse duelo aqui, ok? Então vale a pena ficar de olho, embora as odds não estejam tão interessantes assim, um lei ao Peñarol é o que eu acho que a gente pode fazer nesse confronto aqui, ok? E depois, para encerrar, a gente tem São Paulo e Atlético Nacional. O jogo de ida foi 0-0. São Paulo conseguiu segurar um 0-0 jogando lá na Colômbia. O Atlético Nacional perdeu 2 pênaltis, né, nesse jogo de ida. Então, o São Paulo, que não contava com alguns jogadores importantes nesse jogo de Libertadores, aí agora vai ter à sua disposição aí praticamente todo o seu time titular. Poupou praticamente todo o time contra o Sport no jogo do Brasileirão no final de semana, acabou empatando com o Sport, né, por 2-2, e teve aí no finalzinho do jogo que colocar alguns titulares, né, colocou o Lucas Moura, que fez um gol inclusive, né, mas agora para esse confronto vai com o que tem de melhor, vai com o time mais titular possível aqui, o time do São Paulo, e a gente deve ter aqui sim um confronto onde o São Paulo consiga aí se impor, consiga ser favorito contra o Atlético Nacional jogando dentro do Morumbi, onde provavelmente vai ter muita torcida lá acompanhando esse jogo. Odd de 1,80 para o São Paulo, 5 para o Atlético Nacional. A gente vai seguir na mesma pegada dos outros jogos aqui, tentar buscar um lei ao Atlético Nacional nesse confronto aqui. Levando em consideração que o time colombiano, mesmo
tendo uma certa agressividade, mesmo não ficando fechado para jogar apenas por uma bola, muito provavelmente, em grande parte do jogo, não vai conseguir ficar tanto com a posse da bola. Acredito que a posse da bola aqui vai ficar muito mais pro lado do São Paulo, então a gente deve ter aqui a possibilidade de poder explorar esse movimento aqui em lei ao Atlético Nacional, beleza? Então, fiquem de olho também no mercado de gols aqui nesse jogo, porque placar aberto cedo, a gente pode ter uma possibilidade de esse jogo se transformar num jogo over. A expectativa pré-jogo é de que não tenhamos tantos gols nessa partida, a linha do 2,5 está pagando 2,60, mas ao longo do jogo, se tivermos o placar aberto cedo aqui, pode ser sim que esse jogo se encaminhe para um jogo um pouco mais aberto, um pouco mais over, ok? Então tá dadas as dicas aí, espero que tenha sido um conteúdo de grande valor para você. E amanhã vamos acompanhar juntos esses jogos aqui, sobretudo os da Libertadores envolvendo os brasileiros, beleza? Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!